Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre a incredulidade de Israel na época de Cristo. Está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, a partir do verso 10, onde está escrito assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Jesus, nessa passagem, ele explica o porquê que as pessoas não entendiam a sua mensagem. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para Jesus o porquê que ele falava aquelas pessoas por parábolas. E no verso 11, Jesus responde: Porque aos discípulos foi dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas aquelas pessoas não foi isso concedido. E lendo essa resposta do verso 11, parece que Jesus estava fazendo acepção de pessoas, né? Aos discípulos foi dado e aquelas pessoas não foi dado. Mas no transcorrer do texto, nós vamos entender que não é isso que Jesus estava falando. No verso 12 ele diz assim, Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. As pessoas que tinham Cristo receberiam ainda mais, em abundância. Mas as pessoas que não tinham Jesus, até essa possibilidade, essa oportunidade delas terem Jesus, seria tirada delas. É profundo, né? Isso aí. Mas é exatamente isso que quer dizer o verso 12. Até o Cristo que elas não tinham, seria tirada essa oportunidade de tê-lo. No verso 13 ele continua dizendo, Cristo: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Quer dizer, eles vendo não viam, ouvindo não ouviam e não entendiam. Era um povo que tinha uma predisposição a não ouvir e a não ver e a não entender. Era uma atitude que partia daquelas pessoas. E o verso de número 14 e 15 esclarece, explica o porquê é que essas pessoas não entendiam. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Agora a resposta. Porque o coração deste povo está endurecido. Quer dizer, a palavra não penetrava. Era um coração duro, um coração que tinha uma disposição para não receber a mensagem. Uma mente fechada, predisposta a não receber a mensagem de Cristo. Eles ouviam de mau grado, quer dizer, de má vontade. Eles ouviam não querendo ouvir. Entende? E diz que eles fechavam os olhos. Quer dizer, a atitude deles era uma atitude de não receber o Evangelho, de não receber a Cristo. E aí não acontecia a salvação de Cristo. E por isso eles não entendiam a mensagem de Cristo, porque eles não permaneciam. E para entender a mensagem de Cristo, é preciso permanecer com Ele. Só vai entender os mistérios do reino dos céus, as parábolas de Jesus, quem permanecer com Ele. Em sua condição espiritual, em sua revelação espiritual.
Por que aquelas pessoas não entendiam a mensagem de Jesus? Porque não eram pessoas seguidoras de Jesus. Não eram discípulos de Jesus. É como hoje, por exemplo, você vê quantas pessoas dizem que não entendem as coisas de Deus, porque não permanecem. A explicação é essa. Para entender as coisas de Deus, é preciso permanecer com Ele. É preciso permanecer no grupo de pessoas que seguem a Cristo. No grupo dos discípulos. Aí a pessoa vai entendendo as mensagens, vai entendendo o que Deus tem para ela. Essas pessoas da época de Cristo não entendiam por causa disso, elas não queriam. Elas tinham, como eu disse aqui, essa disposição de não recebê-lo, de não receber a mensagem. E aí, olha só o que acontecia. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curadas. Então esse processo não iria acontecer, porque esse processo da pessoa ser curada, ser sarada, ser salva, só pode acontecer se ela aceitar a Cristo. Essa é a realidade. Essa é a explicação do texto. Está aqui no versículo 15. Ele revela, ele mostra o porquê que essas pessoas perderam até o que elas não tinham. Como muitas pessoas hoje vão perder até o que não têm. Até o Cristo que elas não têm. Essa oportunidade de recebê-lo, de aceitá-lo, a sua salvação, que é a melhor proposta para a humanidade, elas vão perder. E o verso 14 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Verso 17: pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Então, felizes as pessoas que, como disse aqui, o próprio Jesus viam e ouviam. As pessoas que recebiam a mensagem. Bem-aventurados são aqueles que veem, aqueles que ouvem, aqueles que entendem, para que Deus possa curá-los, salvá-los da condenação do mundo. E Jesus fala também que muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo e não viram, e ouvir o que eles estavam ouvindo e não ouviram. Que oportunidade que essas pessoas da época de Cristo perderam. O próprio Deus revelado na pessoa do Filho de Cristo, e eles perderam a salvação. Que você possa, caso você não tenha aceitado Cristo ainda, aceitá-lo em seu coração. Ver, ouvir e entender, para que Deus te salve. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.